Graça e paz a todos, Pastor Flávio Soares aqui, em mais um devocional Caminhando com Cristo. Para você que está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E você que já nos acompanha pelas mídias sociais, seja muito bem-vindo e traga mais um. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a importância de não andarmos segundo o conselho dos ímpios, não nos determos nos caminhos dos pecadores, nem nos assentarmos nas rodas dos escarnecedores. A importância de um devocional. Estudos comprovam que o contato diário com a palavra de Deus faz com que você se torne uma pessoa mais calma, tendo a capacidade de controlar os seus impulsos e as suas emoções, vencendo assim vícios e comportamentos inadequados. Existem relatos que o contato diário com a palavra de Deus pode até mesmo trazer cura para o seu corpo físico e para a sua mente. Para que nós possamos entender melhor o assunto de hoje, vamos de vídeo! Salmos 1, verso 1 ao 3, essa é a mensagem do Caminhando com Cristo para o dia de hoje. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, ao qual dá o seu fruto no tempo certo, as suas folhas não caem, e tudo que fizer prosperarás. Como toda promessa bíblica, a bênção do Senhor, ela sempre será condicionada à obediência. E nesse texto não é diferente. Esse texto ele apresenta 3 grupos de pessoas que nós devemos evitar. Não necessariamente as pessoas, mas sim o comportamento. Devemos evitar o conselho do ímpio. O ímpio é aquele que ainda não tem conhecimento de Deus e por não conhecer as Escrituras, vai falar aquilo que o seu coração está cheio e vai dar conselhos conforme aquilo que ele acha adequado. Já o pecador é aquele que nós não podemos deter-nos no caminho dele, porque é aquele que obteve o conhecimento da verdade, mas optou ainda continuar uma vida profana, uma vida de desobediência ao Senhor. O terceiro grupo ainda é o mais complicado de se conviver e, na minha opinião, ele ainda é o mais perverso, é o escarnecedor, que ele tem um conhecimento raso das Escrituras, não tem nenhum compromisso com o Senhor e ainda usa o conhecimento que ele tem para usar de zombaria, de chocarrice, de desprezar as coisas santas do Senhor. 3 coisas fundamentais para uma planta frutificar, fortalecer, prosperar: água, terra e ar. E a palavra do Senhor compara-nos aqueles que decidem obedecer ao Senhor a uma planta, a uma árvore que é plantada junto ao ribeiro, cujas suas folhas não murcham, o seu fruto é dado no tempo certo e tudo que ele faz prosperará. Assim é a minha vida e a sua vida. Nós passamos a prosperar quando nós tampamos os ouvidos para o conselho dos ímpios, quando nós não nos detemos no caminho daqueles que têm a prática do pecado, que fazem do pecado seu estilo de vida, e nós também não estamos no meio da roda do escarnecedor, aquele que tem um conhecimento raso, mas acha que a palavra do Senhor é motivo de chocarrice e de piada. Que a nossa alegria não venha a ser na piada imoral ou de palavras de duplo sentido, mas que a nossa alegria venha a ser a palavra do Senhor e a meditação dela de dia e de noite. Isso que venha nos completar e nos preencher. E assim nós vamos prosperar e dar frutos, e os nossos frutos vão permanecer. Vamos entender um pouco melhor esses 3 grupos. Nos dias que vivemos, onde os valores foram invertidos, o que viria a ser o conselho do ímpio? É algo muito prático de se entender. A pessoa que ainda não tem o contato com a palavra de Deus, também não foi desenvolvido nela o temor. Então, quando você está, por exemplo, com crise no seu casamento e vai pedir o conselho para um amigo ou um parente ímpio, é certo que ele vai dizer: joga tudo pro alto, porque os valores eles foram invertidos. E aquela pessoa, ela não tem o valor bíblico, os princípios bíblicos, e ela não teme ao Senhor como você deveria temer. Então esse conselho se torna um conselho nocivo, um conselho que você deve descartar, um conselho que na verdade você não deve nem sequer procurar. O pecador
Muitas das pessoas elas têm um conceito muito errado sobre o pecador. Elas acreditam que todos nós somos pecadores. E isso não é uma verdade absoluta, porque todos nós cometemos pecados. Mas o que diferencia uma pessoa pecadora de uma pessoa que comete um pecado é a prática, é a vivência, é o tanto que ela está disposta a se entregar para aquilo. Como, por exemplo, uma vez eu vi essa ilustração e eu achei muito interessante. Se eu pintar a minha casa, eu não sou um pintor, porque eu não vivo da prática da pintura. Se eu fizer um muro na minha casa, eu não sou um pedreiro, porque eu não vivo da prática da alvenaria, do ofício de pedreiro. E assim também seria a vida de um pecador. O pecador, ele faz com que o pecado seja o seu estilo de vida. E por esse motivo, nós não devemos nos deter no caminho dele. Porque quando nós nos detemos no caminho dele, existe uma estatística que nós somos a somatória das 5 pessoas mais próximas. E se a gente conviver com o pecador 24 horas, vai acontecer um momento que as coisas que ele faz de errado, a gente inconscientemente também vai passar a fazer. Porque entra numa normalidade. E não é uma normalidade. O pecado na vida da pessoa que recebeu o novo nascimento é um acidente de percurso, não um estilo de vida. De vez em quando eu gosto de assistir vídeos que me fazem dar boas gargalhadas. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque ultimamente, principalmente nos últimos tempos, os comediantes eles estão perdendo os seus repertórios de humor e eles estão começando a utilizar da palavra de Deus para fazer o seu humor. E é onde mora o perigo. O escarnecedor é aquele que tem um conhecimento raso das Escrituras e ele é guiado pelo espírito do isso não tem nada a ver. E é uma piadinha leve, desde uma piadinha mais pesada. E quando menos ele espera, ele acabou fazendo uma blasfêmia. Ele acabou cometendo um escárnio. Então por isso que a palavra do Senhor ela diz que nós não devemos nos sentar na roda dos escarnecedores. Porque vou ser bem sincero, eu já participei, infelizmente, principalmente em empresa, aquela rodinha de conversa, que um fala uma piada e outro fala outra piada, e ali está no momento de descontração. Quando você entra num momento de descontração, o seu subconsciente é que assume a jogada, e o seu consciente ele está quase que meio que inebriado, como se ele estivesse embriagado por aquela satisfação proporcionada pela dopamina e todos os outros hormônios do humor que ali estão sendo compartilhados. Então tome muito cuidado quando você se assentar na roda daqueles que contam piadas, porque existe o contar piadas e quando você menos espera, o escárnio já aconteceu. Mas afinal de contas, o que eu devo me alegrar? O texto mesmo, ele propõe o que nós devemos nos alegrar. A palavra do Senhor no texto de Salmo diz assim, que a alegria dele é a meditação na palavra do Senhor, e nela ele medita de dia e de noite. Não quer dizer que você vai ficar 24 horas meditando na palavra do Senhor, mas todos os momentos que você quer se alegrar, você abre as Escrituras e começa a ver os grandes feitos do teu Deus, do nosso Deus. E é isso que vai encher o teu coração de alegria, de satisfação, de esperança, de contentamento. Imagine uma árvore que ela não precisa fazer esforços de estender a sua raiz para ter acesso à água. A palavra do Senhor diz assim, que aqueles que se comportam assim, se desviando do caminho do ímpio, do escarnecedor e do pecador, ele é como uma árvore que foi plantada junto a um ribeiro, cujas suas folhas não murcham. Quer dizer que você vai ser uma pessoa que você sempre vai resplandecer, cujo seu fruto dá no seu tempo certo, ou seja, a sua vida vai prosperar a 30, 60 e a 100 por 1. Tudo aquilo que você colocar as suas mãos, tudo aquilo que você fizer como projeto vai prosperar, vai progredir, porque você fez da lei do Senhor o seu prazer, a sua meditação de dia e de noite, o motivo do seu sorriso, o motivo da sua alegria. Que eu e você possamos carregar essa verdade dentro do nosso coração e se alegrar sempre no Senhor, evitando esses 3 grupos de pessoas. Que esses 3 grupos de pessoas, quando a gente menos espera, a gente já se contaminou. Lembre-se sempre, ninguém vence sozinho.
Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo!